Agora é a iniciação na linguagem mesmo, né? Na primeira aula eu falei sobre background, linguagens, coisas assim, né? Foram preliminares, como eu gosto de chamar, né? Então aqui agora a gente vai falar sobre Python mesmo, né? Porque a gente é legal aprender Python, né? Porque o Python ele tem esse paradigma, né, de ser uma linguagem interpretada que fornece recursos que facilitam a interação com o usuário, que facilita a portabilidade, né? Você passar programas para diferentes plataformas, desde que elas tenham interpretador Python. E uma coisa bacana também que eu não mencionei, que ela é uma linguagem multiparadigma, né? Meu Deus, o que é multiparadigma? Se você não sabe o que é isso, não se preocupe, né? Mas para o pessoal da área, né? É uma linguagem que permite você programar diante de diferentes paradigmas. Então, você pode programar de maneira procedural, como você está acostumado a programar em C, em R, sei lá o quê. Você também pode fazer programação orientada a objetos, como você estaria acostumado mais ou menos em C++ ou em Java, e também o paradigma funcional, do pessoal que é fã de Haskell. Eu vi que tem um pessoal aí que é fã de Haskell, né? Então, o pessoal fã de Haskell não vai ficar decepcionado com o Python. Além do foco ser na agilidade, na facilidade de você desenvolver, então é mais rápido desenvolver em Python do que em linguagens mais tradicionais, vamos dizer assim, como C e Fortran. É o que ele chama de programação em altíssimo nível, né? Você dá uma instrução só e uma instrução só resolve os problemas do mundo. É tipo isso. Tá, não resolve os problemas do mundo, mas se você for fazer o mesmo programa em C e Fortran, você vai precisar dar muito mais instruções, escrever muito mais, programar muito mais para fazer a mesma coisa, é isso. A comunidade vibrante, né? Adoro essa palavra vibrante, né? E a gente tem muitas bibliotecas para ajudar em diversas aplicações, muito código pronto, você pode incorporar para acelerar seu trabalho, e é mantido abertamente. Já falei sobre isso na última aula, né? Vamos avançar. Ok, então Python oferece um prompt, né, ou terminal interativo para interpretação dinâmica de comandos, né? Então aqui eu tenho um exemplo, eu tenho um terminal Python, né, em que ele aceita que eu digite comandos. Então agora, por exemplo, pode ser uma boa hora, né, para a galera que está tentando acompanhar a aula, que já instalou o Python, conforme eu solicitei, para abrir o terminal do Python, né? Então eu vou tentar abrir o terminal do Python aqui. Eu estou no Linux, então a maneira como eu vou abrir o terminal não vai ser a mesma de vocês. Mas basicamente você tem que procurar por Python command line, alguma coisa assim, linha de comando. E aí você abre o Python command line, o Python linha de comando. Dá para entender? Acho que se você entrar no prompt do Windows e digitar Python, você entra também, professor. Pode ser. Talvez eles não saibam entrar no prompt do Windows, mas tudo bem. Às vezes funciona, às vezes não. Mas quem também quiser tentar esse caminho alternativo do Matheus, né? Matheus, que é membro do PET, nosso assistente aqui, né? Que também está lá no Discord, né? De repente, se a coisa ficar muito desesperadora aqui, corre lá no Discord e pede ajuda ao Matheus lá, né? Ou você grita por aqui mesmo, né? Vamos lá. Eu estou no Linux, né? Então a maneira como eu vou abrir o prompt é diferente, né? Eu realmente vou fazer como o Matheus falou, né? Eu realmente vou abrir um prompt, né? Só vou precisar de um tempo aqui, né? Porque a coisa aqui tá lenta. Enquanto ele abre o meu prompt aqui, gente, mas que demora. Deixa eu abrir por aqui que eu acho que é mais rápido. Aqui vai, né? Agora abriu os dois. Então deve abrir uma tela preta para vocês parecida com essa, né? Vocês não precisam digitar nada por enquanto, né? Vai aparecer algo assim, né? Python, uma data, vai dizer, digite ajuda, alguma coisa de copyright, alguma coisa de versão. E o mais importante é você ver esses 3 caracteres, maior, 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 e o cursor aqui esperando você digitar alguma coisa. Todo mundo que instalou o Python conseguiu abrir esse prompt? Eu posso fazer algo melhor do que isso. Eu posso usar o meu Windows para vocês se sentirem um pouco menos perdidos. Então eu vou parar de compartilhar a tela por um instante aqui. E agora eu vou fazer uma coisa inusitada. Uma coisa que eu queria te perguntar Sim, tá, depois. isso mesmo. Pergunta. Pode perguntar se quiser. Ou se quiser perguntar depois, pergunta depois. Não, é uma coisa que eu ia perguntar sobre o Linux. Porque eu estava pesquisando, né? Aí eu vi que um monte de gente usa por causa de vários fatores, aí eu vi lá. Só que eu queria saber se eu tipo, baixo o Linux, eu perco tudo do Windows? Tipo, Word, essas coisas?
Então, o Linux é um sistema operacional, né, que funciona por si só. Você consegue instalá-lo no que a gente chama de dual boot, né, ao lado do Windows. E aí, quando você liga a máquina, você teria a opção de escolher se ao ligar a máquina você vai usar o Windows ou Linux, entendeu? É como o meu computador funciona. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Dá para fazer uma máquina virtual também. Dá para fazer uma máquina virtual também. Mas eu particularmente Não tem nenhum dos dois, mas tá. Se você Obrigada. Se você realmente estiver disposto a instalar o Linux, eu recomendo que instale direto na máquina e não na máquina virtual, já que você vai ter a dor de cabeça de instalar mesmo, né? Já instala logo na máquina, vai funcionar melhor. Vocês devem estar vendo a minha tela de Windows, não é verdade? Então, assim, vocês estão vendo que eu estou tentando clicar desesperadamente no menu iniciar e ele não abre, viu? Então, tem que ter paciência, né? Porque você tem que entender que o negócio é talento, é puro talento, entendeu? Talento. Obrigada, Maicon. Beleza. O Maicon explicou um negócio aqui pra mim. Aperta o Windows R e coloca CMD, é mais rápido. Pois é, mas o bagulho tá tão travado aqui, entendeu? Tô quase desistindo. Bom, alguém aqui que instalou o Python não conseguiu abrir o prompt na linha de comando, vai abrir uma tela preta, né? Uma janela com uma tela preta parecida com essa, só que eu estou no Linux, então a minha janela é diferente da sua. Mas basicamente vai ser uma janela com tela preta, né? Em que você vai ver esses 3 caracteres maior, maior, maior. Não tenha vergonha de falar, pessoal. Se alguém tiver tido algum problema, essa é a boa hora para mencionar. Tô precisando de ajuda. Gente, travou, velho. Não vai funcionar, não. Ok? Deu para entender? Alguém não conseguiu? Se alguém não conseguir, a gente pode... eu posso resolver agora. Eu peço a pessoa para compartilhar a tela e eu vou dando as orientações. A Thalia postou uma foto. Pensei que você usasse Linux, Thalia. Você usa Windows? Tá certo. Vou parar de compartilhar então a minha tela do Windows, né? Porque aqui é puro talento, entendeu? Talento, bem lento, entendeu? Puro talento. Né? E vou compartilhar novamente a minha tela no Linux, né? Porque eu tô com 2 computadores hoje, só que o meu computador Windows ele é bem velhinho, entendeu? Hoje o Teams está bugado. Hoje, Pamela? Acho que sempre, né? Fala. Deixa eu te perguntar rapidão. Eu fui aqui querer ver como que era e fazer um negócio lá, somar x igual a 2 mais 3, só que agora eu não sei apagar isso. Como que apaga? Relaxa, não apaga, entendeu? É tipo tatuagem, o que você faz fica para sempre. Brincadeira. Como que apaga isso? Brincadeira, tá? Calma. Okay. Vamos lá. Mas basicamente não apaga mesmo não, tá? Tem um fundo de A única forma de apagar é você fechar e abrir de novo. Mas calma, não feche e abra de novo. Deixa o x igual a 2 mais 3. Enquanto eu estou tentando ajeitar a minha tela no Windows, que não ajeita de jeito nenhum. Meu pai, haja paciência. Mas vamos lá. Abri o prompt para vocês, né? Então esse é o prompt Python. Aqui a gente pode digitar comandos Python, né? Então, por exemplo, eu posso digitar um comando Python escrevendo A igual a 1 e apertar Enter, assim. Vocês podem fazer o mesmo, quem estiver me seguindo. Todo mundo conseguiu escrever A igual a 1, apertar Enter com sucesso? Então, esse foi o primeiro comando que eu rodei na linguagem. Se alguém não conseguia, levanta a mão, entendeu? Né? Dá um alô ali no chat, fala, não consegui. Né? Esse é o primeiro comando que a gente está rodando. O que esse comando faz? Né? A gente está definindo uma variável chamada A com o valor 1. Né? Então, a gente pode entender que A é uma variável. O que é uma variável? Alguém pode me dizer? Algo que você está atribuindo um valor que pode mudar? Algo que você está atribuindo um valor que pode mudar. É uma boa definição. Se fosse eu respondendo, só de sacanagem, eu ia dizer, variável é um negócio que varia. Né? Mas é isso mesmo, né? Variável é uma coisa que varia, né? Enfim, é como a gente está acostumado a pensar nas equações matemáticas, que você tem uma variável f de x, né? Então você tem a função f, x é a variável para a função f, né? O x pode ir variando de valor, e aí dependendo do valor que x assume, o seu f de x também pode assumir um valor diferente, né? Dependendo ali do x. Aqui é a mesma coisa, né? Na programação. A gente define variáveis e dependendo dos valores que cada variável assume, né? A gente pode ter um resultado diferente para o nosso programa.
Então aqui eu defini uma variável chamada A, que ela está atualmente com o valor 1. Legal, nosso primeiro comando. Observe que depois de digitar esse comando, assim que ele termina de rodar o comando, ele já rodou, assim que eu apertei Enter, ele já rodou o comando, ele já está disponível para eu entrar com outro comando, né? Quando ele imprime novamente os 3 sinais maior, 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 com o cursor aqui, ele já está dizendo para mim o seguinte: estou pronto para você me dizer o próximo comando. Né? Então eu poderia entrar com outro comando. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e digitar A e apertar o Enter. O que aconteceu quando eu digitei A e apertei o Enter? Quem pode me dizer? Mostrou o valor que estava Ele deu um printf. Ele deu um printf. O que é printf? Brincadeira. Ele mostrou o valor que estava na variável A. Exatamente. Então, quando você está no prompt do Python e você, por exemplo, quer conferir o objeto, o valor que está em cima, armazenado numa variável, basta você digitar o nome da variável e apertar Enter, que ele vai entender que você quer ecoar, chama de ecoar, né? Ecoamento, está ecoando o valor da variável na tela, né? Isso aqui é um eco do valor que tem na variável A. Né? Se A fosse 17, credo, esse número não. Se A fosse 19, ele mostraria o 19 na tela. Né? Thalia fez um comentário, né? Estranho não tipar a variável. Né? Nós, seres humanos, sempre temos a necessidade de classificar as coisas. Né? Qual é o tipo dessa variável A? Alguém pode me dizer? Acho que ele interpretou como inteiro. Interpretou como inteiro, int, alguém tem alguma outra opinião? É uma string? String. Ok. Então, essa é a hora, por isso é importante a gente trabalhar com nossos slides aqui. Ai, voltou do início. Eita, ferro. Quero começar daqui. Vamos lá. Exibir. Vai demorar até eu achar a opção, né? Toda hora eles mudam. É melhor andar manualmente até ali. Beleza, tá aqui. Agora a gente precisa, então, aprender algumas coisinhas básicas sobre como variáveis funcionam em Python. Né? Então, vamos lá. Já vou te responder, Thalia. Então, variáveis em Python. Né? Primeira coisa muito importante sobre variáveis em Python. Não há declaração de variáveis em Python. Isso é para quem já está acostumado a programar. Né? Quem programa em outras linguagens, né, mais tradicionais está acostumado a sempre no início do programa ou no início de algum procedimento, você tem que dizer para o compilador ou para o interpretador quais são as variáveis com que você está trabalhando. Né? É o que chama de declaração de variáveis. É como se eu dissesse o seguinte: o meu programa tem as variáveis A, B, C e Jéssica, enfim. Né? Mas no caso do Python, não. Você não declara variáveis em Python. Né? O Python ele trabalha da seguinte maneira: precisou usar a variável, você vai lá e usa. Faz exatamente como eu fiz. A igual a 1. Né? Você fez a atribuição, a variável passa a existir. Nossa, é assim que funciona, então? É só colocar variável igual ao valor e a variável passa a existir? Exatamente assim. Né? Não tem a burocracia de você precisar declarar a variável. Então, por consequência, no Python, as variáveis elas podem ser criadas e destruídas dinamicamente. Você pode, a qualquer momento, criar uma nova variável, né, simplesmente digitando o nome da variável igual a um novo valor. E, a qualquer momento, você pode ir lá e destruir aquela variável, né, deletar aquela variável. Né? E aí, aquela variável deixa de existir daquele ponto em diante. Né? Bacana. Agora um conceito fundamental, né? No Python, o funcionamento é um pouco diferente das linguagens, por exemplo, como C, né? E Fortran. A ideia é que no Python as variáveis elas sempre apontam para objetos, né? Ou seja, toda variável no Python é um ponteiro, é um apontador para um objeto. A variável aponta para um objeto. Então, quando eu coloquei aquele A igual a 1, eu criei uma variável que aponta para um objeto 1. Meu Deus, socorro, eu odeio ponteiros. Toda vez que eu tenho que programar com ponteiros em C, eu me estrepo, o programa dá pau, já ferrei meu Windows e tive que formatar meu computador por causa disso. Não se desespere. Apesar de ser difícil trabalhar com ponteiros em C, trabalhar com as variáveis em Python, né, é muito mais simples, né? Porque toda variável é um ponteiro, você está trabalhando com ponteiro sem se dar conta. Né? Então, ali eu coloquei A igual a 1. Né? Então, implicitamente, A é um ponteiro para um objeto 1, né? Um dado 1. Né?
Então, essa questão de manipulação de ponteiros fica toda implícita na linguagem, e a gente não lida com endereços de memória, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Então, a programação é facilitada. É uma filosofia similar à da linguagem Java, né? Para quem já programa em Java, né? Em Java também, tudo é ponteiro e você trabalha com ponteiro sem se dar conta. O Python também tem essa filosofia. Então, as variáveis em Python são ponteiros para objetos, né? Como algumas pessoas têm trauma dessa palavra ponteiro, eu costumo falar apontador. A variável aponta para o objeto, né? Porque aí, para não evocar traumas que, né, alguns alunos têm com essa questão dos ponteiros da linguagem C. Né? Beleza? Né? A Thalia gosta de ponteiro. Já vi que a Thalia gosta de, né, causar polêmica. Boa, Thalia. É isso aí. Ponteiro é legal. É isso aí. Vamos lá. Uma outra coisa agora, né? Qual é o tipo da variável A? Né? Essa pergunta que eu fiz foi uma pegadinha. Na verdade, a variável A não possui tipo. Né? Em Python, as variáveis não têm tipo. Mas como assim? Eu programo há décadas na minha vida e as variáveis sempre têm tipo? Mas em Python o conceito é um pouco diferente. Uma variável em Python, ela não possui tipo. Então, as variáveis em Python são atipadas, né? Como a gente fala, atipadas para dizer, a variável não tem tipo. Né? Para quem já programa, sabe o que é tipo. Né? Quem ainda não programa, né, já vai entender melhor já. Então, as variáveis no Python não possuem tipo. O que tem tipo são os objetos que são apontados pelas variáveis. Então, é importante você não confundir isso. Então, quando eu fiz aquela operação A igual a 1, aquele 1 ele tem um tipo. Né? É um dado do tipo numérico. Né? Mas o A em si, ele não tem tipo nenhum. Ele é uma variável que aponta para um objeto do tipo numérico. Quer dizer então que é o objeto que tem tipo e não a variável? Sim. Tá, mas na prática é como se o A então fosse do tipo numérico também. De certo modo sim. E às vezes a gente na prática acaba falando, A é um número, A é um tipo numérico. Mas isso é como se fosse, digamos assim, um vício de linguagem, né? É como se fosse um abuso de notação, né? Na prática, as variáveis em Python não possuem tipo. O que tem tipo no Python são os objetos apontados pelas variáveis. O que isso muda na prática, você já vai entender. É exatamente isso que muda na prática. Uma variável pode apontar para objetos de qualquer tipo. Sério isso? Sério. Então vamos lá. Vou voltar lá no meu prompt. Estou aqui no meu prompt, né? A igual a 1, A igual a 1. Eu posso agora pegar esse A e fazer uma outra atribuição em cima dele, para mudar o valor que está na variável A. Eu posso, por exemplo, fazer A igual, abre aspas, né? A, aspas duplas. Colocar Jéssica dentro das aspas, né? Abre aspas, Jéssica, fecha aspas. Aqui, no caso, eu usei o macete de programador, né? Toda vez que eu abrir uma aspa, eu já fecho a aspa e volto com o cursor para dentro. Para que isso? Porque toda vez que eu abro uma aspa, eu tenho que fechar a aspa. E às vezes eu abro a aspa, digito lá e esqueço de fechar no final. Então, bons programadores sempre têm esse macete de abre a aspa, já fecha ela imediatamente e volta com o cursor para dentro. Assim eu não corro o risco de esquecer. A mesma coisa quando eu precisar abrir parênteses, colchetes, chaves, qualquer coisa que você tenha que ter um par de fechamento, tá certo? Então, A igual a Jéssica. Ele aceitou a operação. Se eu pedir agora para ver o conteúdo de A, ele mostra para mim que A agora tem um texto. Antes A tinha um dado que era um dado numérico. Agora A tem um dado textual, né? O texto Jéssica. Então, daqui a gente pode observar duas coisas. Né? Já vou te responder, Thalia. Daqui a gente pode observar duas coisas. Primeiro, você pode mudar os objetos para os quais as variáveis apontam à vontade, né, livremente. Então, primeiro eu fiz o A apontar para um objeto numérico 1, depois eu fiz o A apontar para um objeto textual, né, um dado que é um texto. Né? As variáveis podem ficar livremente apontando para quem elas quiserem. Segunda coisa, cada variável só pode apontar para um objeto, né? Então pensa nisso. É como se a variável ela meio que tivesse uma relação monogâmica com um determinado objeto. Ela só pode apontar para um objeto a cada momento. Né? Nada impede de você trocar de namorado, trocar de esposa, enfim, né? Então a variável ela também pode trocar o objeto para quem ela aponta, mas a cada momento ela só pode apontar para um objeto. Então a variável ela é monogâmica em relação ao objeto, vamos dizer assim.
Cada variável só pode apontar para um objeto num determinado instante de tempo. Dá para entender isso? Né? E a terceira coisa eu já esqueci, mas eu vou aproveitar para responder o que a Thalia perguntou. A Thalia perguntou, né, como ele salva esse valor, né, o valor fica lá na memória e a variável passa a apontar para ele, né? Quando a gente faz, então, a operação A igual e coloca o texto Jéssica, né, entre aspas aqui, ele vai passar a apontar para esse dado textual e agora A está apontando para um tipo de dado que é texto, né, e não mais número. É um outro tipo de dado. Né? Ah, bacana. Né? O 1 ficou perdido, foi o que a Thalia perguntou. Era exatamente a terceira coisa que eu ia falar. Né? Então, esse 1, o que vai acontecer com ele? Você não precisa se preocupar com ele. Né? Porque no Python, todo o gerenciamento de memória é feito de forma transparente. É automático. Né? Então, você não se preocupa mais com esse 1. A partir do momento que um objeto fica na memória sem ser usado por mais ninguém, o Python automaticamente vai lá e remove ele da memória. É basicamente isso. Beleza? Alguém acha que não entendeu alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Alguém está se perguntando que bruxaria é essa que ele fez ali? Ok, vou interpretar o silêncio como sendo... Professor, Fala. eu só não entendi porque quando você declarou é com aspa dupla, mas quando você digitou A, por que ele mostrou Jéssica com aspa simples? Porque ele é pão duro e quis economizar botando uma aspa só, entendeu? Mas adiantando a resposta, no Python é equivalente. Aspas duplas ou simples declaram a string textual. Então, eu poderia ter feito isso aqui, com aspas simples também. Para ele é a mesma coisa, né? Ah, tá. Obrigado. Eu ia falar isso depois, né? Mas foi bom você já ter chamado a atenção para isso. Obrigado. Obrigado, João Vitor. Eu. Então, seguimos aqui adiante. Mas, no caso, eu não quero falar sobre o dado textual. Eu quero falar sobre o dado numérico. Eu só mostrei essa questão textual para vocês já entenderem de cara que no Python as coisas não são amarradas. A variável no Python pode apontar para quem você quiser. Ela pode, num determinado momento, apontar para um dado textual e depois ela pode apontar para um outro tipo de dado que não tem nada a ver com texto, um dado numérico ou qualquer outra coisa. Entenderam? Então, é diferente das linguagens, né, como C e Fortran, em que quando você declara a variável, você restringe o tipo de dado que ela pode armazenar. Né? Então, uma variável int só pode apontar para dados número inteiro, não é verdade? Né? Quando você está programando em C. Em Python, não. A variável pode apontar para qualquer objeto e você ainda pode mudar de um tipo para o outro. Você só tem que entender o seguinte, a variável só pode apontar para um objeto em um determinado instante de tempo. Você pode trocar o objeto para quem ela aponta, sempre. Né? Mas ela só pode apontar para um objeto. Tá bom? É como se a variável tivesse uma relação monogâmica com o objeto. Né? Enfim, é como se a variável fosse aquela namorada fiel. Né? Ela está ali com aquele objeto, ela só está com aquele objeto. Né? Beleza? Vamos voltar lá para o slide. Ok. Bom, isso é o que eu acabei de falar, né? Respondendo a pergunta da Thalia, que era o terceiro item que eu ia falar. Todo gerenciamento é feito de forma automática, né? Então, o que aconteceu com o 1? Né? Aquele 1 sumiu. O Python se vira com ele lá, tá certo? Então, eu vou voltar aqui, mas eu quero que o 1 volte, né? Na verdade, eu quero que o A seja um dado textual, um dado numérico. Então, novamente, eu vou fazer A igual a 1, né? Posso conferir para ver qual é o valor que está no A agora. É 1 de novo. Professor, fala. Só uma pergunta, que eu percebi que, não sei se tem influência, mas eu percebi que toda vez que você coloca A, você dá um espaço, coloca igual, dá outro espaço, coloca 1. E aí, aqui eu tô fazendo sem espaço nenhum e dá na mesma. Queria saber se tem algum motivo. Então, é que a minha mãe, ela era bem rigorosa, entendeu? E minha mãe me batia na escola quando eu copiava a matéria de qualquer jeito no caderno. Eu tinha que copiar pulando linha, fazendo letra bonita no caderno. Então, graças a isso, eu acabei me acostumando a pular linha, a dar espaço nas coisas. Por isso que eu faço assim. Mas nada me impede, por exemplo, de fazer isso, né? Sem o espaço. Para ele, dá no mesmo. Ele vai entender que é uma variável A igual Achei que tinha alguma diferença. Nesse caso aqui não tem diferença. Só pode ter a diferença em situações assim. Deixa eu pensar. Tem algumas situações em que, se você botar um espaço, você muda, né, o que você está colocando. Se, por exemplo, eu colocasse um espaço aqui dentro das aspas do Jéssica, aí no caso é como se eu tivesse duas palavras separadas. Né?
porque eu botei o espaço dentro da aspa, né? Enfim, eu vou falar melhor sobre isso depois, mas basicamente eu posso botar igual a 1 sem espaço, né? Mas como a minha mãe me causou traumas, minha Obrigada. mãe me batia, eu tinha que copiar a matéria bonitinho, entendeu? Tinha que tirar nota alta, entendeu? Senão não fazia mais que a minha obrigação. Né? Aí eu acabei me acostumando, então vocês vão ver, quando eu programando, eu acabo pulando linha, colocando linha em branco no programa, acabo dando espaço onde não precisaria dar. São os traumas da minha infância, entendeu? Por causa da minha mãe lá, né? Beijo, mãe, beijo, dona Edna. Vamos lá, então. A igual a 1, A é 1, ok. Agora, como eu sei que provavelmente a Thalia está falando mal de mim, porque minha orelha está coçando, né? Eu resolvi, então, colocar esse slide aqui para tentar explicar melhor o que acontece com os objetos, né? Então, beleza. Vamos ver se pelo menos assim a minha orelha para de coçar. Ou então é esse fone novo, né? Não sei. Ou é o fone novo ou é a Thalia falando mal de mim, né? Mas ok, Thalia, vamos então falar sobre o que acontece realmente na prática com os objetos, né? Já que você perguntou. Então, beleza. Quando eu faço essa operação A igual a 1, o que acontece, né? A gente... tudo vem da China hoje, Thalia, não tem jeito. Quando a gente coloca A igual a 1, a gente basicamente tem 3 passos, né? Vamos lá, o passo 1 é o seguinte, ele vai gerar na memória o objeto do lado direito da atribuição, né? Qual é o lado direito da atribuição? Né? É esse lado aqui, né? Na verdade, eu tenho um certo problema com isso. Na verdade, esse não é o lado direito da atribuição, é o seu lado direito, né? Porque a atribuição está de frente para você. Aliás, quando eu era criança, eu tinha altos traumas com esse negócio de direita e esquerda. A tia dava na prova, né? Lá no jardim de infância, né? Ela dizia: marque no desenho da direita a bolinha. Aí eu olhava, tipo assim, o desenho da direita, né? A folha está de frente para mim, né? A direita do desenho não é a minha direita. Eu marcava do lado errado, né? Enfim, e depois ficavam me chamando de tapado por causa disso. Então eu tenho esse trauma, né? Mas enfim, aí eu acabei me acostumando. No caso, é o seu lado direito, né? Então aqui na sua direita tá esse número 1. Ele vai gerar na memória esse objeto resultante do lado direito. Por que eu falo objeto resultante? Porque aqui você poderia botar uma conta bem complicada. Ao invés de 1, você poderia botar, sei lá, 2 elevado ao cubo dividido por 3 mais 4, enfim, poderia ser uma conta complicada, né? Então, basicamente, ele vai gerar o resultado do lado direito aqui. Nesse caso é o número 1. Tcharam. Observe que aqui na memória, aqui embaixo eu tenho uma representação do que acontece na memória. Então, eu tenho aqui um espaço de nomes, né, as variáveis, e um espaço de objetos. Então, aqui ele gerou o objeto 1 no meu espaço de objetos. Legal. Qual é o próximo passo? Se a variável indicada pelo lado esquerdo da atribuição, na verdade é o seu lado esquerdo, né? Não da atribuição, né? Porque a atribuição está de frente para você. O lado esquerdo dela não é o seu, mas enfim, é o seu lado esquerdo, né? Se a variável indicada pelo lado esquerdo não existir no escopo atual, ele cria essa variável. Professor, o que é escopo? Escopo, entenda escopo como sendo um contexto atual, né? Para quem já entende de programação, é exatamente a definição de escopo de função mesmo, né? Se não existe uma variável A, cria a variável A, é basicamente isso, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá no espaço de nomes e vai criar a variável A. Agora tem uma variável A lá no espaço de nomes e um objeto 1 lá no espaço de objetos. Ainda falta fazer alguma coisa? Alguém quer responder? Apontar? Apontar, né? Exatamente. Então tem o passo 3. No passo 3, a variável indicada do lado esquerdo da atribuição, no caso a variável A, passa a apontar para o objeto gerado no passo 1, que no caso é o número 1. Tchanã! Então, nessa situação, A passa a apontar para o objeto 1. Está concluída a operação. É isso que acontece na memória quando a gente faz A igual a 1. Alguém acha que não entendeu alguma coisa, alguma etapa? Alguém quer perguntar algo? Eu tenho uma dúvida. Fala. Se você fizer, por exemplo, B igual a A, ele vai apontar para o nome ou para o objeto que o A está apontando? Essa é uma boa pergunta, né? Ok, guarda essa pergunta aí no bolso que a gente já vai responder, né? A Thalia, pelo visto, fez uma pergunta parecida, né? Ela está dizendo, tem como apontar para outra variável? Você quer dizer uma variável apontar para outra? Né?
Bem, a resposta seria, a princípio, guarda essa pergunta aí para o futuro. Vamos lá. E chegou o futuro. Então, como eu disse, eu tenho uma bola de cristal aqui que às vezes me ajuda a prever o que as pessoas vão falar de mim ou o que as pessoas vão perguntar na aula. E aí eu previ que apareceria, né? O Rogério iria perguntar. E se a gente fizer B igual a A? Né? Então vamos lá. Eu venho aqui no meu prompt no Python, escrevo B igual a A. Dou Enter. Ele aceitou a operação. E se eu pedir para ver o que tem no B, o que ele vai me mostrar? Quem quer responder? Porque vai apontar para o mesmo valor. Se eu pedir para ver o que tem no B, ele vai me mostrar A ou ele vai me mostrar 1? Vai mostrar 1. Mostrou 1. Tá certo, muito bem. Vitória está entendendo. Ou ela já fez a operação e viu que dava, né? Enfim, de qualquer maneira, merece os parabéns, né? Beleza. O Wendel tem um DeLorean. Ah, boa, Lucas. Abraço, Lucas. Bem que eu gostaria de ter um DeLorean, né? Enfim, mas deixa pra lá. Então, B igual a A, né? Quando eu peço para ver o valor do B, ele me mostrou 1. Tá, mas o que aconteceu, na verdade, né? Vamos ver, então. Nesse caso aqui, ele não vai criar um objeto na memória, né? Quando você faz a operação B igual a A, né? Tudo que ele vai fazer é o seguinte, ele vai olhar, já existe a variável B? Ah, não existe a variável B, né? Então, ele vai criar a variável B, e aí, nesse caso, B apontará para o mesmo objeto que já é apontado por A. Vai ficar um esquema parecido com esse. Você tem aqui a sua memória, né, o espaço de nomes e objetos, né, o A apontando para o 1. O B, então, vai passar a apontar para o 1 também. Se eu colocar que o B é igual a 3, o A vai continuar sendo 1, então. Quer dizer, se eu colocar que o A é igual a 3, o B vai continuar sendo 1. Se você colocar que o A é igual a 3, B vai continuar como 1? Sério? Tem certeza? Acho que sim. Não, ele vai dar o valor para B e o A vai continuar, e o outro vai continuar o mesmo valor. Foi isso que ela disse. Tipo assim, se você colocar, por exemplo, B vale 3, como que A vale 3, B vai continuar valendo 1 e A vai valer 3. Mas eu não falei que B é igual a A aqui? Mas aí ele vai, tipo, excluir isso. Não sei como que funciona, mas ele não vai. Ele vai, porque elas são independentes. Mas o B está atribuído ao objeto, não à variável. Então, na hora que eu falar que o A vale 3, o B vai continuar apontando para 1. Ah, excelente raciocínio da Beatriz, né? Então, a gente observa o seguinte, né? Essa operação B igual a A aqui, primeiramente, ela nunca gera uma cópia em Python. Então, isso é um erro comum. Ah, eu vou fazer uma cópia do objeto aqui, aí eu posso alterar a cópia à vontade, que isso não vai alterar o objeto original. Então, você tem que entender o seguinte, essa operação aqui, B igual a A, ela não gera uma cópia, né? Ela faz duas variáveis apontarem para o mesmo objeto, né? Isso é uma coisa que eu deveria frisar. Mas isso não foi o que a Beatriz disse, né? Deixa eu voltar aqui, né? O que a Beatriz disse que eu já esqueci? Ah, lembrei. A Beatriz disse o seguinte, as variáveis são independentes. Exatamente, né? Você entende o seguinte, a variável, ela não se liga com a outra, ela se liga com o objeto, e ela tem uma relação monogâmica com o objeto, né? Então, né, é como se o A fosse aquela namorada fiel, que ela só fecha com 1, né? O B também, né? É namorada fiel que só fecha com 1. Observa que o objeto, ele pode se relacionar com várias variáveis, né? O objeto pode ser apontado por várias variáveis, né? Como se fosse aquele namorado infiel, né? Que, né, pode se ligar com todo mundo. Mas a variável, ela só pode se ligar com um objeto, e ela não pode se ligar com outra variável, nem com mais de um objeto ao mesmo tempo. Então, nesse momento aqui, o B, ele está apontando para o objeto 1, né? Tudo que o B sabe é o seguinte, B, me conte tudo que você sabe sobre você. O B, ele vai falar o seguinte, tudo que eu sei sobre mim é que eu estou apontando nesse instante para um objeto 1. Isso é tudo que ele sabe sobre ele mesmo. O B, ele não tem como saber nada sobre quem ele já apontou no passado. É como se ele esquecesse os relacionamentos anteriores, né? Conseguisse apagar, né, da memória. E também, ele também não consegue saber sobre quem mais aponta para aquele mesmo objeto, né?
Tudo que ele sabe é o seguinte, ele sabe, eu aponto para esse objeto 1. Ele não sabe quem mais aponta para esse objeto 1. Ele não sabe para quem o próprio B já apontou no passado. E ele não sabe quais são as outras variáveis que existem, nem para quem elas apontam. Ou seja, se o A passar a apontar para uma outra pessoa, para um outro objeto, nesse caso, o B nem vai tomar conhecimento. Tudo que o B sabe é, eu estou apontando para um agora. É isso. Então, se você mudar o apontamento do A e fazer o A apontar para outro objeto, B vai continuar apontando para um 1. Dá para entender? Que foi basicamente o que a Beatriz disse. Né? Alguma pergunta? Ficou muito confuso isso que eu falei? Querem que eu explique de novo? Ok. Ainda tem um delay, né? Então tem que esperar um pouquinho, né? Às vezes a pessoa, né? Enfim. Mas beleza. Pode perguntar a qualquer momento aí que a pergunta chegar até você. Né? Para quem estiver assistindo a aula aí do Acre. Não, brincadeira. Beijo, pessoal do Acre. Vamos lá. Mas a gente tem um problema. Tem um problema aqui. Quando você tem duas variáveis apontando para o mesmo objeto, qual é o perigo que pode haver? Alguém é capaz de prever um perigo que pode haver quando duas variáveis apontam para o mesmo objeto? Ninguém está vendo nenhum problema em duas variáveis apontando para o mesmo objeto? Se esse objeto mudar de valor, no caso. Se esse objeto mudar de valor. Então, o que acontece? O que a Beatriz comentou foi o seguinte, se o A passar a apontar para outro objeto, isso não vai afetar o B. E é verdade. Né? Se o A passar a apontar para outro objeto, não vai afetar o B. Mas e se o objeto que está sendo apontado mudar de valor? O que vai acontecer? Né? Se o objeto tiver um valor alterado, as duas variáveis vão refletir essa alteração. Né? Porque uma coisa é você criar outro objeto e fazer o A apontar para ele. Nesse caso, você não vai mudar para quem o B aponta. Mas se você entrar dentro desse quadrado aqui e mudar esse 1, então as duas variáveis vão refletir essa alteração. Claro, porque você mudou o objeto para que as duas apontam. Né? Então, fazendo uma analogia, vamos supor que o Rogério e o Yuri tenham a mesma namorada. Né? Mas eles não sabem disso. Né? Tudo que o Rogério sabe é que ele tem uma namorada e ele está feliz por causa disso. E tudo que o Yuri sabe é que ele tem uma namorada e ele está feliz por causa disso também. O que acontece? Né? Tudo que o Rogério fizer com a namorada dele, ele vai estar fazendo com a namorada do Yuri também. Porque é a mesma namorada. Não é verdade? Né? Então, se o Rogério for lá e pintar o cabelo da namorada dele de louro, ele vai ter pintado o cabelo da namorada do Yuri de louro. Não é? Então ele chega lá, e aí, Yuri, tudo bem? Pô, pintei o cabelo da minha namorada de louro, ela tá mó gata. Aí o Yuri vai falar, que coincidência, minha namorada também pintou o cabelo de louro e tá mó gata. Né? Aí o Yuri vai falar, minha namorada fez uma tatuagem de dragão na perna. Aí o Rogério vai falar, eu também reparei que a minha namorada tinha feito uma tatuagem de dragão na perna. Né? Então tudo que um fizer com a namorada vai ter feito com a namorada do outro, porque na verdade é a mesma namorada. Então aqui é a mesma coisa. Você tem um relacionamento aqui em que o A e o B apontam para o mesmo objeto. Se esse objeto for alterado, essa alteração vai ser refletida nas duas variáveis. Né? Dá para entender isso? Deu para entender a diferença dos dois casos? Né? O caso que a Beatriz salientou foi o seguinte, eu criei outro objeto separado e fiz o A apontar para ele. Né? E nesse caso aqui que eu estou comentando, é você ir no próprio objeto que está criado e alterá-lo. Então, nesse caso, as duas variáveis aqui, elas simplesmente vão refletir essa alteração, vão passar a apontar para o objeto alterado. Deu para entender essa diferença? Tipo, né? Eu entendi, mas eu não entendi como você altera o objeto. Porque você vai colocar o igual a 2, ele vai dar falso. É uma boa pergunta, mas imagina o seguinte, esse objeto está lá na memória. Se eu conseguisse acessar a memória do computador lá no byte específico que está armazenando esse 1, eu consegui trocar esse byte ali, entendeu? Entendi. Ok.
Deu para entender, gente? Ficou alguma dúvida, né? Tá, vamos seguir então, que talvez fique mais claro, né? Só que agora a gente tem uma questão, né? Que foi o que a Beatriz acabou de falar. O objeto 1, ele não pode ser alterado. Nesse caso específico aqui da linguagem Python, você não pode entrar nesse objeto 1 e mudar o valor dele. Por quê? Porque números são objetos imutáveis em Python. Isso significa o seguinte, quando você cria um objeto número, ele não pode mais ser alterado. Ele só pode ser destruído, deletado, morto, apagado, zerado, chutado como um cão sarnento. Mas ele não pode ter o valor alterado. Deu para entender? Acho que eu cometi uma gafe, né? Por favor, não chutem cães sarnentos, né? Mas enfim, o que eu quis dizer é que esse objeto ele só pode ser destruído, apagado, removido, jogado para escanteio, posto no lixo. Ele não pode ter, esse 1 não pode ser alterado. Mas por quê? Porque Deus quis assim, né? O iluminado que criou a linguagem Python, o Sr. Guido Van Rossum, pensou assim: números no Python vão ser imutáveis. Então, quando eu crio um objeto numérico, ele não pode ter o valor alterado. É simplesmente isso. No caso, os números são objetos imutáveis, né? Então, o número... Tem algum programa que o número pode mudar? Outras linguagens de programação podem ter filosofias diferentes, né? No Python, esses objetos numéricos, eles são imutáveis. Você não pode entrar dentro desse objeto e trocar o valor, esse 1 aqui. Eu quero fazer esse 1 virar 9. Você não pode. Mas eu preciso fazer o A apontar para o 9. Nesse caso, você tem que criar um outro objeto com o valor 9 e fazer o A apontar para ele. É isso. Mas esse 1 aqui você não consegue trocar para o 9, né? Então, é como se os objetos imutáveis tivessem aquilo que eu chamo de síndrome de Gabriela, né? Quem aí já ouviu aquela música? Eu nasci assim, eu só faço assim, eu só sou assim, Gabriela. A mesma coisa. Esse objeto 1, ele nasceu assim, ele só sabe ser assim, ele só é assim, ele só faz... Ele vai morrer assim, né? Ele tem a síndrome de Gabriela, né? Olha o pessoal zoando, né? O The Voice. Vai zoando, né? Mas beleza. Então ele só sabe ser 1, né? Então, se você precisa fazer com que o A não valha mais 1, precisa fazer com que o A valha 9. Você é obrigado a criar um outro objeto na memória e fazer o A apontar para ele. Então, vamos supor que eu quero trocar o valor de A para 2, né? Então, quando eu troco o valor de A para 2, observem o seguinte, existe um operador no Python, talvez eu não devesse falar, que é o operador is. Quando eu coloco aqui A is B, é como se eu estivesse fazendo uma pergunta. Estou perguntando se A é B, ou seja, se as duas variáveis estão apontando para o mesmo objeto. Ele vai falar que vai falar true, que significa verdadeiro, né? Estou dizendo A é B. Quando ele responde true, quer dizer que as duas variáveis estão apontando para o mesmo objeto, né? Ok? Esse operador is é só para saber se duas variáveis apontam para o mesmo objeto. Apenas isso. Esqueçam esse operador is, né? Apaguem ele da sua memória, porque as pessoas acham que você usa o operador is para comparar se uma variável é igual a outra. Isso não é para comparar se uma variável é igual a outra, é para comparar se duas variáveis apontam para o mesmo objeto, que é diferente de comparar se uma variável é igual a outra, né? Então, por exemplo, você pode ter duas pessoas gêmeas, né? Uma é igual a outra, né? Mas se você namora com uma, você não namora com a outra. Você não aponta, né, para as duas ao mesmo tempo. Você aponta para uma delas. Uma é igual a outra, mas você não aponta para as duas. Você aponta para uma delas. Dá para entender? Uma coisa é você apontar para o mesmo objeto, e outra coisa é ele ser igual ao outro. Se você não entendeu o que eu estou falando, simplesmente abstraia que vai ficar mais claro no futuro. Isso é para quem já é mais cobra em programação mesmo. Né? Então, no caso, ele responde que A é B, responde true, verdade, A é B. Né? Mas eu preciso fazer com que A aponte para o 2, então eu posso, A é igual a 2. Quando eu faço isso, A agora está com o valor 2, o B continua com 1, entenderam? Tudo que eu fiz foi gerar um novo objeto na memória, que é o 2, e fazer o A apontar para ele. É simplesmente isso. Então, agora, A está apontando para o mesmo objeto que B? Não. Não, né? Então, se eu perguntar se A é B, ele vai falar falso. Isso não é verdade. A não é B. A não aponta para o mesmo objeto que B. Né? A agora tem o valor 2 e B tem o valor 1. Tá certo? Beleza. Então, a única forma
Desculpa, fala. Então, se eu colocar A igual a 2, B igual a 2 e perguntar se A e B vai dar falso? Deveria dar falso. Deveria dar falso, né? Entenda, deveria dar falso, seria isso. Mas se você fizer aí, provavelmente vai dar true, porque ele vai tentar aproveitar. Ah, já tem um 2 aqui, vou tentar fazer o B apontar para ele também. É tipo isso. Porque ele pensa o seguinte, como esse 2 não pode mudar, não existe perigo de você ter duas variáveis apontando para o mesmo objeto. Vai ficar mais claro, né? Quando a gente começar a falar dos objetos mutáveis e imutáveis, vai ficar mais claro isso. Né? Mas em tese, quando você colocar A igual a 2 e B igual a 2, você tem que assumir que ele pode criar dois objetos iguais na memória e que se você perguntar se A é B, ele vai falar falso. Né? Você tem que assumir isso. Beleza. Mas na prática, ele pode acabar aproveitando o mesmo 2 para economizar a memória, porque já tem um 2 lá, enfim. Isso confunde, né? Tá certo. Esquece esse operadorismo, né? Isso confunde. Mas a ideia é que, como o 2 é um objeto imutável, ele não pode mudar. Tudo bem se você tiver 500 variáveis apontando para ele, porque ele não muda. O problema é quando você tem 500 variáveis apontando para o mesmo objeto, esse objeto pode mudar. Aí complica, né? Porque imagina, você acha que está namorando com um ciclano de um jeito e o ciclano já mudou e já está de outro jeito, entenderam? Mas nesse caso aqui, como o objeto não muda, não tem problema na prática ter várias variáveis apontando para ele. Né? Então, na memória, o esquema que vai ficar vai ser assim. Né? O espaço de nomes vai ter A e B, e no espaço de objetos você passa a ter dois objetos aqui, o A apontando para o objeto 2, o B continua apontando para o objeto 1, o B nem te liga, entendeu? Somente isso. Agora, uma coisa importante frisar, né? Os objetos imutáveis, eles não podem mudar de valor. Mas as variáveis podem ficar apontando para quem elas quiserem. Às vezes a pessoa, mas isso aqui não era imutável. O objeto é imutável. A variável ela pode ficar mudando o apontamento para quem ela quiser, entenderam? A variável sempre pode mudar o apontamento para um novo objeto. Né? Os objetos imutáveis, eles não podem mudar de valor. É importante entender que no Python existem duas categorias de objeto. Os mutáveis, que podem mudar o valor aqui dentro do quadradinho, e os imutáveis, que não podem mudar o valor aqui dentro do quadradinho. Né? Quando a gente está trabalhando com um objeto imutável, né? Eu preciso mudar o valor do que a variável A aponta. Você não pode entrar dentro desse quadradinho 2 e transformar em 7. Você é obrigado a gerar um novo quadradinho com um novo objeto 7 e fazer o apontar para ele. Se você estivesse trabalhando com um objeto mutável, aí você pode entrar dentro do quadradinho e mudar o valor que está lá. Né? Então tem essa diferença. Né? Os objetos mutáveis e imutáveis na linguagem Python. Números são sempre objetos imutáveis. Por quê? Porque Deus quis assim. O iluminado que criou a linguagem definiu essa regra e é assim. Certo? Perguntas? Ok. Então vamos lá. Quando um objeto ele fica na memória sozinho, né? Quando ele fica alone lá, ninguém mais quer ele, entendeu? Ele é automaticamente removido da memória, ele é destruído, né? Usando a nomenclatura de orientação a objetos, né? Ele é destruído da memória. É o que a gente chama de coleta automática de lixo, né? Que quem programa em Java já está acostumado, né? Sempre que um dado fica lá na memória e ninguém está apontando para ele, o Python vai lá automaticamente e chuta ele da memória, né? E libera aqueles bytes lá para poderem ser usados para outra coisa. Tá certo? Lembrando que a memória aqui, a gente está falando da memória volátil, né? Que é a memória que está sendo usada pelo programa nesse momento, e que quando o programa é fechado, essa memória que está sendo usada pelo programa é perdida. Né? Então, se eu vier aqui agora e destruir a variável B, usando esse operador aqui, del, existe um operador del que serve para destruir variável, né? Então, eu posso fazer aqui, del B. Quando eu faço del B, eu estou dizendo, deleta a variável B. É importante você entender que del deleta a variável, não o objeto. Ele deleta a variável. Então, se eu pedir, qual é o valor de B agora? Ih, deu ruim. Se eu pedir o valor de B agora, ele dá um erro. Né? Isso aqui é uma exceção, é um erro. Né? Ele está dizendo que nome B não está definido. Não existe mais a variável B. Então, se você pedir para ver o valor de B, ele vai falar, que B? Não conheço nenhum B. Tipo isso. Né? Não sei, não conheço, não é comigo. É isso que ele está dizendo. Né? Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Né?
A forma de destruir o objeto é pelo não uso, né? Claro, né? Porque se o objeto está sendo usado por alguma variável, você não pode destruí-lo. Né? Imagina que o A está usando lá o 2. Se você vai lá e destrói o 2, você criou um problema sério no seu programa, porque o A estaria apontando para alguém que foi destruído. Seria um erro de memória, entendeu? Então, enquanto tiver alguém apontando para o objeto, ele não deveria ser destruído, jamais, entendeu? Então, a maneira de você destruir o objeto é através do não uso mesmo. Então, aqui nesse caso, quando a gente deu del no B, a variável B vai ser destruída. Então, del ele destrói variável, não objeto. Só que tem uma consequência, né? Quando a gente remover o B, aquele objeto que o B apontava vai ficar sozinho no espaço. Ninguém mais vai apontar para ele. Então, observe, o B estava apontando aqui para o 1. Né? Quando eu dei o del no B, ele vai remover a variável B. Mas se o objeto para que o B apontava não está sendo apontado por mais ninguém mais que ele, então ele vai acabar sendo removido da memória automaticamente. É isso. Então, del remove a variável, não o objeto. Mas se aquele objeto ficar sem ninguém apontando para ele, ele acaba sendo removido também. Dá para entender? Agora, se você tivesse outra variável apontando para esse 1, o 1 ficaria na memória, porque ainda tem alguém querendo usar ele, entendeu? E se você removesse esse 1 com outra variável apontando para ele, você teria um erro de memória sério. Porque aí, quando você quisesse pegar o valor dessa outra variável, essa outra variável estaria apontando para algo inexistente, estaria apontando, sei lá, para um vácuo, um vazio, um buraco negro. É por isso que dá problema com ponteiro em C. Né? Você faz o ponteiro apontar para um negócio que não existe e dá problema. Em Python não dá problema por causa disso. Né? Deu para entender? Alguma pergunta? Então, aqui nesse caso, o objeto 1 vai acabar sendo removido da memória simplesmente porque ninguém quis ele. É simples assim. Né? O A ainda existe, observa, o A ainda está lá. Eu não dei del no A, o A ainda está lá. Legal. Ok, vamos então começar a falar um pouco mais sobre os tipos imutáveis, né? O que são os objetos imutáveis mesmo? São os objetos que não podem ser alterados na memória depois que eles são criados. Eles só podem ser destruídos, né? Então, você criou ele de um jeito, ele vai ficar daquele jeito até a morte dele. É isso, né? Você não pode entrar ali no objeto e mudar o valor que está ali dentro do quadradinho. Seria isso, né? É importante entender essa definição, porque algumas pessoas se confundem na hora de programar, principalmente quando elas forem começar a usar os objetos mutáveis e não entendem por que você tem duas variáveis apontando no objeto, o objeto mudou num, mudou no outro, não fez a cópia. Né? Você tem que entender que essa operação A igual a B não faz a cópia, ela faz duas variáveis apontarem para o mesmo objeto. É simplesmente isso. E se esse objeto puder ser alterado, for no tipo mutável, né, quando você alterar, vai alterar para os dois. Né? Algumas pessoas têm dificuldade para entender isso. Por isso é que é importante a gente sedimentar nossa base em Python, né, nossos alicerces. Então é importante entender essa diferença. Né? Então, os objetos dos tipos imutáveis em Python só podem ser criados ou destruídos. Né? O primeiro tipo imutável, né, que a gente vai discutir é o tipo booleano. Né? É o tipo chamado bool ou bool. Né? Para que serve o tipo booleano mesmo? Alguém pode dizer? Para voltar verdadeiro ou falso. Para voltar verdadeiro ou falso, né? O tipo booleano, né, ele segue exatamente o tipo definido lá na álgebra booleana, né? A álgebra booleana foi, né, criada pelo cara chamado Boole, né? Por isso tem esse nome. E que você tem verdadeiro e falso. Então, o tipo booleano é um tipo de dado que só pode assumir dois valores, o verdadeiro e o falso, né? A gente pode associar essa questão do verdadeiro e falso à questão binária, né? O 0 e o 1, né? O aceso ou apagado, aberto ou fechado, claro ou escuro, dentro ou fora, yin, yang, né? Então, o tipo booleano ele só pode ter dois valores, o true, que seria a representação do verdadeiro, e false, que seria a representação do falso. E a primeira letra de true e a primeira letra de falso é maiúscula. Então, por exemplo, a gente viu aqui, né, quando eu perguntei se A era B, ele respondeu false. Ele deu uma resposta que é um objeto booleano. Né? A gente pode criar uma variável qualquer, por exemplo, um C aqui, e colocar C igual a false, e colocar D igual a true. Né? O C ele está com valor false, ele é do tipo, né, ele está apontando para um objeto do tipo booleano, e o D está com valor true, também está apontando para um outro objeto do tipo booleano. Né? Dá para entender isso? Né? Então, você tem o tipo booleano, ele também é imutável. Né? Tem como criar uma equação e falar, colocar que ela é true ou false?
eu posso escrever uma expressão em torno de C e D, né? Por exemplo, eu poderia colocar um R aqui, né? Chamei a variável de R e colocar a operação C AND D. Esse AND aqui é uma operação lógica, né? É como se você está perguntando, C e D são verdadeiros ao mesmo tempo? É isso. Você pode construir uma expressão lógica, né? E aí, se você pedir o valor do R, vai falar falso, né? Porque o C e o D não são verdadeiros ao mesmo tempo, né? Aí a questão de lógica, né? Questão de lógica booleana mesmo. Você tem a operação na lógica booleana, a operação AND, a operação E, em que a operação E é verdadeira se os dois operandos são verdadeiros, né? Então, se C é verdadeiro e D é verdadeiro, você vai dizer que C e D é verdadeiro se os dois são verdadeiros, é isso. Eita, confundi mais, não confundi, Vitória? Não entendi. Se você Mas ainda com dúvida, né, dá uma olhadinha lá no livro que tem os detalhes, mas isso ainda vem mais para frente. Mas fala, Não, Vitória. sim, eu entendi. O que, na verdade, eu não entendi, por exemplo, eu teria como pegar uma expressão, sei lá, matemática, colocar raiz, quadrado, não sei o quê, e afirmar que aquela expressão é falsa? É isso que eu queria saber. Afirmar que a expressão é falsa? Não. Você pode pegar uma expressão e calcular o resultado dela. Pode armazenar esse resultado em uma variável, né? Obrigada. E observe o seguinte, né? Para quem está iniciando nesse Mas se for comparar maior, menor ou igual, dá certo, né? Sim, porque Como você... expressão. Sim, você tem uma operação que retorna um verdadeiro ou falso ali, né? Então, pode parecer meio clichê, né? Mas é legal falar isso, né? Porque a gente, às vezes, tem pessoas que estão dando os primeiros passos, né? A atribuição, ela sempre funciona da esquerda para a direita, né? Então, por exemplo, se eu quero pegar a variável z e colocar o valor 15, tem que ser z igual a 15. Eu não posso inverter e colocar 15 igual a z. Isso é considerado sem sentido. Isso aqui, a interpretação seria o seguinte: pega o z e coloca no 15. Não faz sentido. 15 é uma constante, como é que 15... Não faz sentido. A atribuição é sempre nesse sentido. Você coloca a variável na esquerda e o valor que ela vai receber na direita. Né? É sempre assim. Quando eu coloco z igual a 15, eu estou dizendo o seguinte: daquele ponto em diante, a variável z vai valer 15, até eu resolver mudar o valor de z. Entenderam? Mas esse igual não é o igual no sentido matemático. Z vai ser igual a 15 para sempre, né? Z vai estar com o valor 15 desse ponto em diante, mas eu posso mudar depois o valor de Z para alguma outra coisa, né? Como se fosse isso, né? Para mais detalhes, consulte lá o livro. Dá para entender? Z15. Beleza, então o tipo booleano é o primeiro tipo que a gente está vendo aqui, ele é imutável, só pode assumir os valores verdadeiro e falso. E a primeira letra tem que ser maiúscula, né? Se você colocar com F minúsculo, vai dar problema, né? Então, por exemplo, se eu colocasse assim, F igual a false, ele vai falar, peraí, eu não entendo o que significa esse false com F maiúsculo, é basicamente isso, né? Então, no Python faz diferença se você coloca a letra maiúscula ou a letra minúscula, né? O false do tipo booleano tem que ser com F maiúsculo. Quando você coloca false com F minúsculo, você está dizendo para o Python o seguinte: faça o F apontar para o mesmo objeto que uma variável chamada false aponta. É isso. Quer dizer então que a gente pode ter variável com o nome de mais de uma letra? Pode. Eu posso, por exemplo, criar uma variável chamada valor e colocar nessa variável chamada valor o número 65. Se eu pedir para ver o resultado de valor é 65, valor é uma variável como qualquer outra, que aponta para 65. Os nomes das variáveis não precisam ter uma letra só não, tá? Para quem, né, algumas pessoas são iniciantes, né, podem não ter entendido isso. No caso, o falso com letra maiúscula, ele só seria o objeto se colocasse entre aspas. Não, é sem a aspa mesmo. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, G igual a false. Ele entende que esse false com F maiúsculo é o objeto booleano false, né? False. Se eu colocar... Não, minúsculo. O F igual a false minúsculo, para ser um objeto, o false teria que estar entre aspas. Sim. Se eu colocar entre aspas, aí eu estou dizendo para ele o seguinte: eu quero o texto false, né? Eu quero o texto, literalmente o texto false. Aí ele vai aceitar, porque está entre aspas. Aí F, né, tem a string false, né? Muito bom. Agora,
Esqueci que, gente, eu tô com problemas sérios, cara. Esqueci o que eu ia falar. No caso aqui, se eu colocar sem as aspas, né, ele vai entender o seguinte: pega o objeto que é apontado para uma variável chamada false e faça o f apontar para ele. Aí ele vai falar, peraí, né, ele vai falar, não existe esse nome false, não está definida essa variável. Agora, se eu criar uma variável chamada false, por exemplo, com valor 100, passa a existir uma variável chamada false. E aí agora eu posso fazer f igual a false, ele aceita. O f também agora aponta para o mesmo 100, porque existe agora uma variável chamada false. Né? Dá para entender? Sim, Pamela, inverte o resultado. A gente fala mais sobre isso depois. Ok, o próximo tipo imutável é o tipo int. Alguém pode me dizer para que serve o tipo int? Para falar com o inteiro? Número inteiro, muito bom. Né? Então, a gente tem um tipo chamado bool, né? O bool, né? Se você é mais cult, gosta de falar inglês, né? E aqui a gente tem o tipo int. O tipo int é um tipo criado para a representação de números inteiros, né? Então, por exemplo, essa variável f aqui está apontando para 100, ela está apontando para um objeto do tipo int, né? Então, na verdade, o a também, tipo int, né? Valor, né? Que tá com é tipo int. Então, esse é o tipo usado para a representação de números inteiros. Só que o Python, né, como linguagem, né, no nível superior, ele tem uma questão aqui. A partir do Python 3, a precisão do int ela é arbitrária. Como assim precisão arbitrária? Significa que você pode, o int no Python, ele pode ter quantos bytes forem precisos para armazenar o número. Então, para quem programa em C, geralmente quantos bytes ele usa para armazenar um int em C? Quantos bits, melhor dizendo? Quantos bits ele se usa para armazenar o número inteiro em C? 32? 32. Isso pode variar, dependendo da plataforma. Mas geralmente 32. O que significa que ele vai sempre armazenar números inteiros com 32 bits na linguagem C. Só que com 32 bits, você só consegue armazenar mais ou menos 4 bilhões e meio de números diferentes. Então, se você precisar representar o número 10 bilhões, com um int de 32 bits você não consegue. Ih, deu ruim. Mas o superpoderoso Python não tem esse problema. O int no Python pode ter quantos bits forem precisos. Então você pode trabalhar com números com uma quantidade absurda de bits, de dígitos, que ele vai aumentar a quantidade de bits para representar esses números. Né? Então, por exemplo, a gente pode calcular 2 elevado a 100. Como é que eu calculo 2 elevado a 100? Né? Eu coloco 2, asterisco, asterisco 100. Quando eu coloco 2 asteriscos assim, eu estou dizendo que eu quero 2 elevado a 100. Né? É potência. 2 asteriscos é potência. 2 elevado a 100. Se eu fosse calcular 2 elevado a 100 em C, eu teria um problema sério, porque esse é um número muito grande. Né? E esse número não cabe em 32 bits. Né? Mas em Python, sem problema, né? 2 elevado a 100 é esse número, né? Que é um número maior, né? Do que 4 bilhões e meio, né? Não cabe em 32, mas em Python, você pode ir trabalhando com os números à vontade, se precisar, ele aumenta a quantidade de bits para representar o número. Então, você pode colocar, 2 elevado a 1000. Olha quanto é 2 elevado a 1000, né? Esse númerozinho pequeno aqui. Faz essa conta em C que eu quero ver, né? Com os 32 bits lá, que você não vai conseguir representar, vai representar até aqui, mais ou menos, e olha lá. Né? Enfim, né? Você teria que rebolar bem mais para conseguir fazer essa mesma conta em C. Em Python, uma linha só, 2 elevado a 1000, internamente ele já faz todos os ajustes que precisa fazer para esse número ter a quantidade de dígitos que precisa. Legal. E no Python 2 também. No Python 2 ele também consegue fazer isso. Né? Enfim, não é só do Python 3 não, mas é que a partir do Python 3 o int passou a ter a precisão arbitrária automática. Né? No Python 2 tinham duas categorias, o int fixo de 32 e o int arbitrário. No Python 3 só existe o int arbitrário. Enfim. O próximo tipo é o tipo float. Para que serve o tipo float? Alguém pode me dizer? Tá ali. Desculpa, mas interrompi, perdão. Números em ponto flutuante? Números em ponto flutuante, muito bem. Mas o que é número em ponto flutuante? Para que a gente usa...
Número decimal. Números decimais, né? Números reais, né? No caso, números reais racionais. No caso, alguns números reais racionais, né? Porque é infinitos, né? Mas tá certo, né? Então, o próximo tipo é o float, né? Que é o ponto flutuante para representação de números reais racionais, né? E uma coisa importante que é válido frisar, a gente usa o ponto para separar a parte decimal. Então, 3,1415, né? Isso aqui seria o número 3,1415. Isso é porque na língua inglesa eles usam ponto, né, para separar a parte decimal. Diferente do português, né? Na língua portuguesa a gente usa uma vírgula, né? A gente escreveria 3,1415. Mas na língua inglesa eles não usam a vírgula para separar, eles usam ponto. E como o Python segue a língua inglesa, então você tem que lembrar que você tem que colocar o ponto para separar a parte decimal. E algumas pessoas que estão iniciando na programação confundem isso às vezes, né? Então eu posso criar uma variável, por exemplo, chamada pi e colocar 3,1415. Olha, eu já fazendo besteira, né? Não posso colocar a vírgula ali, entendeu? Se eu colocar a vírgula aqui, não, o resultado vai ser outro, não vai ser o que eu estou esperando, né? Enfim. Agora, uma coisa importante, o float no Python ele já é armazenado com 64 bits. Ou seja, o float no Python ele é equivalente ao double no C. Né? Então, o float no Python ele não equivale ao float em C. O float em C só tem 32 bits. O double em C tem 64 bits. O float no Python ele já é para 64 bits. O float no Python já é o double no C. Tá certo? E aí o Python não tem o double, porque o float já é o double. Né? Faz sentido. E no caso, quer dizer, assim, nativamente, né? Você pode usar bibliotecas que implementem float com mais de 64 bits. Mas o float no Python já é o double em C, é isso que eu quero dizer. Tá certo? Isso porque na prática a gente não trabalha mais com float, né? Na prática a gente só trabalha com double de 64 bits mesmo, né? Nos programas na prática, né? Usar float para fazer conta só em programas de brincadeira, só na faculdade mesmo, né? Só para aprender mesmo, né? No mundo real, quando a gente faz programas que envolvem contas, é sempre com double ou com mais do que 64 bits, né? 32 bits não mais, né? Não mais, no more. Beleza? Os reais são ad infinito como os inteiros? Não, Lucas, porque são 64 bits, né? Aí ele não consegue ter essa precisão. A Thalia travou a máquina. Travou o interpretador porque tentou calcular 2 elevado a 1000. Thalia, esse número é infinito, cara. Porque você viu que 2 elevado a 1000 já é esse resultado aqui. Imagina você pegar esse resultado aqui e elevar a 1000. Multiplicar esse número por esse número 1000 vezes. Tipo assim, não dá nem para imaginar o resultado. Boa sorte aí para destravar a sua máquina. Talvez você precise reiniciar fecha o Python antes que ele trave, porque ele trava mesmo. Ele vai ficar usando cada vez mais memória, mas vai esgotar a sua memória aí do sistema, entendeu? Se eu fosse você, eu fechava o Python, né? E fecha o Python antes que ele trave o Windows de vez, consuma a memória toda e aí você abre o Python de novo, entendeu? Só uma dica que eu dou. Não, mas eu gosto de gente assim, né? Tem sempre aquela pessoa que tem mais, né, o espírito de porco para ir lá tentar fazer as coisas, né, mais impossíveis. Assim, espírito de porco no bom sentido, tá, Thalia? Não leva mal. Parabéns aí por ter tido essa curiosidade. Eu teria tido essa mesma coisa. Eu já fiz isso também quando eu estava aprendendo, igual a você. Por isso que eu tô te dando essa recomendação, entendeu? Mas é isso. Beleza. O próximo tipo básico imutável é o tipo chamado complex. Para que serve o tipo complex? Alguém sabe? Números complexos. Para números complexos? Números complexos, muito bom. Então, o complex é a classe, é o tipo usado para números complexos. O que é o número complexo mesmo? Né? Aquele número que tem uma parte imaginária, né? Tem um número imaginário que seria a raiz quadrada de -1, né? Só que aqui no caso, os complexos em Python, eles usam a letra J para designar o número imaginário. No caso, J pode ser maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Então, por exemplo, posso colocar assim, número igual a, sei lá, 2 mais 5J. Ele vai entender que número é um número complexo, 2 mais 5J. E aqui em Python, você pode fazer as operações com número complexo nativamente, né? Você pode somar, subtrair, multiplicar números complexos. Ele já tem o suporte, ele vai fazer as operações com números complexos naturalmente.
Então, por exemplo, eu posso colocar um valor aqui e colocar um outro número complexo, sei lá, 1.9 menos, tô sem criatividade, 4.2J. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, o J, tá? Aí eu posso pegar número menos valor. Ele já faz a operação com número complexo, né? 0.1 mais 9.2J, né? Deu erro numérico aqui, né? Que espero que ninguém veja isso e faça uma pergunta que me deixe numa situação embaraçosa. Né? Aqui o resultado é 0.1 mais 9.2J, né? Esse monte de zero, né, é um resíduo, um erro de arredondamento nas contas, entendeu? Mas beleza. Na próxima eu penso no valor melhor, né? Rogério perguntando se o Python tem variáveis gravadas tipo pi, Euler. Bem, aí em bibliotecas específicas você tem, né? Importando bibliotecas você consegue, né? Por exemplo, o módulo matemático do Python vai te dar definições para pi com várias casas decimais e Euler também, né? Mas isso são cenas para os próximos episódios, né? Enfim. Pelo visto, não sou só eu que tenho bola de cristal, né? Mas vamos lá. Depois do complexo, qual é o próximo tipo? Espera que eu não me lembro qual é o próximo tipo. Eu vou ter que olhar os slides e dar o spoiler, né? Mas vamos lá. Se não me engano, o próximo tipo depois do complexo é o tipo none. Alguém sabe para que serve o tipo none? Ah, memória não tá tão ruim. Isso é porque eu fiz o slide anteontem, né? Mas tudo bem, já não lembro. Mas vamos lá. O tipo none. Para que serve o tipo none? O tipo none é um lugar reservado vazio. É um tipo de dado que não serve para nada. É tipo isso. Ele não representa nada. É um tipo de dado que, na verdade, só serve para ocupar espaço. Ele só serve para ser um encosto na vida, entendeu? Sabe aquela pessoa que é um encosto na vida, entendeu? Que só vê o mundo para ocupar espaço e para gastar recurso? É o none, entendeu? Aquela pessoa que vota num certo político, entendeu? Que é um encosto na vida, é o none, entenderam? Só serve para gastar espaço e para gastar recurso. É basicamente isso. Então o none ele não representa nada. Ele representa o nada, o lugar reservado vazio, né? Então, por exemplo, o none, no caso, ele tem uma similaridade com a constante null em C, né? Então, por exemplo, você usa o null quando você quer inicializar um ponteiro, mas você ainda não sabe para onde ele vai apontar. Aí você vai lá em C e faz o ponteiro virar null, né? Para quem já programa em C, né? No caso aqui no Python, ele serve para não representar nada, é só para gastar o espaço mesmo, né? Então, no caso, por exemplo, às vezes eu quero criar uma variável nova, né? Quero criar uma variável. Então, por exemplo, quero criar uma variável chamada altura, que é altura. Mas eu ainda não sei que valor eu vou colocar nela. Esse valor da altura, eu vou perguntar para o usuário vai me dizer a altura dele, né? Enfim. E aí, no caso, o que acontece? Eu ainda não sei que valor eu coloco aqui. Então, eu posso colocar um none, só para inicializar a variável, né? Então, eu posso fazer altura igual a none. Né? Se eu pedir para ver a altura, ele não mostra nada, né? Como se a altura não apontasse para o nada, porque, na verdade, a altura aponta para o none. Dá para entender para que serve o none? Como o Python não tem declaração de variável, às vezes você já quer criar a variável, mas você ainda não tem o valor para colocar ali, você não sabe qual valor vai colocar ali. Esse valor altura eu vou ver depois, eu vou entrar, vou fazer uma conexão com a internet, vou puxar de algum servidor, vou perguntar para o usuário, ele vai me responder, vou fazer os cálculos e vou obter, vou ler um arquivo no disco e vou pegar. É basicamente isso. Né? Então, você pode inicializar a variável com none, deu para entender? Alguma pergunta? A Thalia está perguntando se o none é equivalente a fazer int i igual a zero. Aqui no caso, o none é só para eu queria criar a variável altura. Eu quero criar a variável altura. Mas eu só vou ter o valor para ela depois. Eu posso criar ela com o none. Professor, posso criar então a altura com zero em vez do none? Claro, nada te impede. Estamos num país livre. Por enquanto. Então, eu posso colocar a altura igual a zero. E aí, quando eu peço para ver o valor altura ali está zero. Né?
Inicializei a altura com 0. Mas às vezes você não quer colocar 0. Às vezes o próprio 0 faz sentido. Você quer colocar o none para dizer que aquele valor ainda não chegou. Deu para entender, Thalia? Alguma pergunta aqui, gente? Todo mundo entendeu para que serve o none? Ele só serve para guardar lugar. Nesse caso aqui, quando eu coloco a altura igual a none, é como se eu estivesse guardando lugar para um objeto que ainda vai chegar. É que para criar a variável, tem que fazer ela apontar para alguém. Mas eu ainda não tenho esse alguém, né? É como aquela pessoa romântica que está sonhando com o príncipe encantado. O príncipe encantado ainda não chegou, mas a pessoa está sonhando. Então a pessoa está ali apontando para o none, até o príncipe chegar e tomar o lugar do none, entendeu? É basicamente isso. Né? Então o none, ele basicamente não representa nada. É só para você poder, né, colocar alguma coisa ali. É claro que eu poderia ter colocado 0, poderia botar, mas em algumas situações não faria sentido colocar 0, porque o próprio 0 poderia ser o valor que eu vou ler, né? Exatamente, né? Então o Carlos já está fazendo uma pergunta interessante. Listas e árvores do none. Às vezes, né? Você não tem para quem aponta para o none. Basicamente, sim. Exatamente, né? Sim. Respondendo ao Carlos, né? Sem querer complicar a vida para as pessoas que não estão tão avançadas, mas a resposta é sim, Carlos. Em lista e árvores usa o none. Né? Mas isso aí é futuro, né? Beleza. Bom, já que ninguém... As pessoas sempre ficam sem entender o que é o none. Estou surpreso por ninguém ter perguntado. Estou me sentindo frustrado. Talvez ninguém mais esteja me ouvindo, mas tudo bem. Vamos lá, então. Seguindo aqui, o próximo tipo é o type. O type, o tipo dele é tipo. O tipo dele é tipo. O type é um objeto do tipo tipo. O tipo dele é tipo. Esquisito, não? Mas a ideia é que o type, ele é um objeto que serve para você, por exemplo, poder trabalhar com o tipo das variáveis, né? Ele é útil, por exemplo, quando você quer testar o tipo de algum objeto, né? Então, por exemplo, eu tenho a variável altura, não tenho? Eu tenho a variável π, não tenho? Mas quem escolheu esse nome, Daniel? É porque, na verdade, o que o type representa é o próprio tipo, né? O type é o tipo. É porque, como as variáveis no Python podem apontar para qualquer objeto, para objetos de qualquer tipo, às vezes você precisa saber qual é o tipo do objeto que a variável está apontando num determinado momento. Então, por exemplo, quando você faz uma função, a função recebe uma variável por parâmetro, o usuário pode passar qualquer coisa que ele quiser, porque não tem tipo, né? Não tem declaração de tipo. Então, às vezes, você tem que saber se aquela variável está com o tipo que você espera. Então, eu faço um programa que vai trabalhar com contas. Preciso saber se a variável está com um tipo numérico, está com int ou float ou complex, né? Enfim. Então, o type basicamente é para isso, né? Então, por exemplo, eu aqui no caso tenho π, né? 3.1415. Se eu colocar type, né? Que é o nome da classe, né? E entre parênteses eu colocar π, né? Ele vai retornar para mim, ó, esse objeto π, ele é da classe float, né? Se eu pegar type, né, que é o nome da classe, e colocar aqui valor, né, type é o construtor da classe, né, para quem está acostumado com orientação a objetos. Eu estou construindo um objeto type a partir dessa variável chamada valor. Aí ele vai falar, ó, valor é da classe complex, né? Type do A, classe int. Né? Coloca type. Thalia gosta de um paradoxo, né? Já senti que tu gosta de um paradoxo, né? Tu gosta de causar, né, Thalia? Já senti. Também com esse nome, né? Sua mãe era fã de novela mexicana, Thalia? Provavelmente, né? Você tem idade, né? Você tem idade, né? Para sua mãe ter assistido Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimar. Sua mãe deve ter se esperado te botar no nome de Thalia, né? Que a Thalia é uma super estrela mexicana, né? Uma atriz muito famosa no México. E também no Brasil, nos anos 90, né? As novelas da Thalia passavam e eu assistia, né? Era pequeno, mas eu assistia, né? Era fã da Thalia, né? Enfim, né? E você tem idade compatível com essa época, né? Enfim, brincadeira, tá? Vai que a Thalia odeia a Thalia, né? Se você não gostar da Thalia, esquece o que eu falei, tá, Thalia? Beleza. Seguindo aqui, o type, ele basicamente serve para você saber o tipo que está lá na variável, né? Basicamente isso. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei P igual a 9. P igual a 9. Então, se eu pedir para ver o type do P,
ele vai falar, e tá errando, né? O P dentro do parênteses, depois fechar o parênteses e volta com o cursor para dentro. Type do P, ele vai falar inteiro, classe int. Em algumas situações eu posso querer perguntar qual é o tipo, né? Eu posso fazer assim, ó, type P é igual a float. Eu estaria perguntando o seguinte, ó, o tipo do objeto apontado por P é float? Aí ele vai responder false. Vai falar, não, não é. Então, observe, quando eu quero perguntar se uma coisa é igual a outra, eu uso dois sinais de igual, né, já adiantando. Conforme C, Java, né, outras linguagens, dois sinais de igual, eu estou perguntando se uma coisa é igual a outra. Um sinal de igual, eu estou atribuindo uma coisa na outra. Então, observe, quando eu coloco P igual a 9, eu estou forçando P a valer 9. Quando eu coloco P igual a 7, eu estou perguntando, e perguntar não ofende, às vezes ofende, né? Mas geralmente não deveria ofender, se P é igual a 7, se P vale 7, né? E aí ele vai falar para mim, falso, para dizer que não é. Aqui P igual a 7, ele está dizendo, é falso, P não é 7. Se eu perguntasse, por exemplo, P igual a 9, ele diria para mim, true, é verdade, P é 9. Né? Então, quando eu coloco type P, né? Eita, hoje eu estou bem, né? Igual. Vou botar complexo. Ele vai falar para mim falso, né? O tipo de P não é complexo. Mas se eu perguntasse type P igual a int, verdade, P é do tipo, está apontando para um objeto int, né? Então o type ele tem essa finalidade, né? Vitória ficou curiosa em saber o resultado do type ou curiosa em saber se a mãe da Thalia é fã da Thalia? Né? Então se a gente botar type int, né? Como int é o nome de um tipo, né? Ele vai responder que não, esse tipo é da classe type. Né? Basicamente isso. Felipe fez uma pergunta interessante, né? O que acontece se eu colocar, por exemplo, n igual a 7.0 e perguntar o type do n? O type do n vai ser? Quem responde? Float. Float? O que eu acabei de falar sobre o float? O float representa números reais. Mas 7.0 é um número real. Então 7.0 o tipo é float mesmo, tá certo. Então basicamente é o seguinte. Mas espera aí, esse 7.0 é um número inteiro. Sim, para você, ser humano, inteligente, que sabe das coisas e tem capacidade cerebral superior até o presente momento. Para a máquina, quando você colocar 7.0, o simples fato de colocar ponto vai fazer com que ele considere que é o set float, não set int. Dá para entender? Né? Então, se eu coloco m igual a 7 e peço o type do m, ele entende que o tipo é inteiro. Né? Mas se eu coloco 7.0 e peço type do m, é float. Né? Basta você pensar que os números inteiros eles estão contidos nos números reais. Né? O conjunto de números inteiros está contido no conjunto de números reais. Então, né, realmente ele tem que ter uma maneira da classe float representar números inteiros também. E quando você coloca 7.0, o simples fato, só o fato de colocar o ponto, ele vai entender que é um float. Se você não colocar o ponto, ele entende que é um int. Então tem essa diferença. Eu deveria ter dito isso. Obrigado por chamar minha atenção. Obrigado, Felipe. Deu para entender essa diferença do int float? Né? Sempre que você quiser trabalhar com float, você coloca o ponto. Né? Então, 7.0 vai fazer com que ele sempre trate o dado como float. Então, você vai poder operar com ele com todas as operações que são permissivas a um float. Se você não colocar o ponto, ele vai ficar só 7, ele vai tratar como int. Você só vai poder fazer com ele as operações que são permissivas à classe int. Cada classe pode ter um conjunto de operações que podem ser feitas com os objetos que são exemplos daquela classe. Né? No caso, exemplos, a gente chama de instâncias, né? Que são instâncias daquela classe. Né? Então, todo mundo que for da classe int está permitido fazer determinadas operações, somar, subtrair, multiplicar, etc. Né? Agora, um objeto none, por exemplo, já não pode ser somado. Né? Então, dependendo da classe do objeto, do tipo do objeto, você pode fazer determinadas operações com ele. Né? Então, é isso. Então, aqui, 7.0 está na gangue do float.
7 está na gangue do int, entendeu? Então, se ele está na gangue do 7, está na gangue do int, você pode fazer com ele as operações que podem ser feitas com qualquer int. O 7.0 está na gangue do float, então você só pode fazer com ele as operações que podem ser feitas com quem está na gangue do float. Ah, bacana. Já que eu estou falando das gangues, né, dos tipos aqui, a gente também pode fazer a conversão de tipos, né? Pode fazer a conversão dos tipos. Então, por exemplo, a gente tem o P, que é 9. Ai, mas eu precisava muito trabalhar com um float ao invés do int, só que ele já está com 9. Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer a conversão. Como é que eu posso fazer a conversão do int para float? Basta eu usar o nome da classe. Então, quando eu coloco float, entre parênteses, coloco P, eu estou fazendo o seguinte, Python, construa um objeto float a partir do objeto apontado por P. É isso. Então, ele vai usar o objeto apontado por P e vai construir um float em cima, 9.0. Posso pegar esse resultado e colocar numa variável? Pode. Então, eu posso criar uma variável chamada y e colocar y igual a float de P. Se eu pedir para ver o y é 9.0, porque y foi criado com o resultado gerado de float de P. E se eu pedir para ver o P, o que vai ter? Respondam. 9, né? O P não mudou. Então, a gente pode fazer a conversão entre os tipos, né? Quando a conversão fizer sentido. Nem sempre a conversão faz sentido. Quando a conversão faz sentido, a gente pode fazer a conversão. Né? Então, se você pedir o type do y, ele vai falar que y é float. Se você pedir o type do p, vai falar que p é int. Posso, né? Beleza. Ah, quero fazer a conversão para complexo. Beleza. Né? H é igual a complexo, né? Complexo de p. O que tem lá no H? 9 mais 0j. H é um número complexo. Observa que a parte imaginária dele está com 0. Mas não importa, né? Porque os números complexos estão contidos. Desculpa, os números reais estão contidos nos complexos. É isso. Né? Então, você pode fazer essa conversão. Então, você pode converter de int para float, de float para int. Né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho n igual a 4.5, né? E aí, se eu for gerar um int do n, o que vai acontecer? Ele vai truncar aqui, né? E aí vai fazer o arredondamento para baixo e vai dar 4. Né? Porque você pegou o número real e converteu para inteiro. Ele teve que, né, desprezar a parte decimal ali. Né? Na verdade, o que ele vai fazer é sempre arredondar para baixo, né? Mesmo que fosse um valor maior. Né? Se você botar int do pi, vai dar 3, né, Pamela? Então, por exemplo, se eu colocar int de 4.9, ele vai dar 4, assim mesmo, né? O que ele vai fazer no caso seria ignorar, né? Vai ignorar essa parte aqui. Na verdade, ele vai arredondar para baixo, né? E aí isso dá uns resultados esquisitos, né? Então, você, por exemplo, botar menos 4.9, né? Aí, no caso, ele vai dar 4, né? Porque, na verdade, ele vai jogar essa parte decimal aqui fora. Né? Então, nesse caso, se o número for negativo, nesse caso ele não arredonda para baixo. Né? Você só tem que entender o que ele faz quando você converte para int, é jogar a parte decimal fora. É basicamente isso. A mesma coisa quando você converte do complexo para float. Ele vai jogar a parte imaginária fora. Né? Basicamente isso. Tinha algo interessante que eu deveria... a questão do J, né? Tá bom. O problema é que a gente está sem tempo, né? Vamos avançar, então, só para eu falar do último tipo, né? Nesse 1 minuto que me resta. E aí eu deixo para a próxima aula. Bom? Os próximos tipos, como a gente está sem tempo, né? Já avançando logo. STR, que são as strings, né? As strings são sequências de caracteres. É o dado textual, né? Conforme eu falei anteriormente, strings podem ser declaradas usando as aspas simples ou duplas, né? E no Python você não tem o tipo caractere isolado, né? Não existe o tipo char em Python, para quem está acostumado a programar em outras linguagens. Python só tem string. Só que Python pode ter string de um caractere só. Né? Então, tudo bem. Se você precisar do caractere isolado, trabalhe com a string do caractere só. O bloco deu sozinho. Entendeu? A string antissocial lá, que só tem um caractere antissocial lá. Né? E as strings do Python não terminam com o /0, para quem programa em C. Se você não programa em C, ignore isso. Né? Então, por exemplo, quando eu coloco nome igual a Jéssica, né? Esse nome, se eu pedir qual é o tipo de nome, ele vai falar, é da classe STR.
né? String é texto, né? Nome é um dado textual, é o texto Jéssica. Observem o seguinte, se eu colocar nome igual a Jéssica sem aspas, ele vai entender que é para eu pegar a variável nome e apontar para o mesmo objeto que já é apontado pela variável Jéssica. Nesse caso, como não existe variável Jéssica, ele vai falar, vai dar um erro, vai falar, o nome Jéssica não está definido, não existe esse cara aqui, pô. Né? E observe que a string é imutável, né? Se eu colocar o nome, ele ainda está com o valor Jéssica lá que eu botei. Se eu tentar mudar alguma posição da string, ele não vai deixar, ele vai dar erro. Ó, vai falar, string não suporta, né, porque é imutável. Basicamente isso. Como é que sabe qual é o final? A coisa acaba quando acaba, Thalia, entendeu? A coisa acaba quando acaba. Isso fica então para a próxima aula. Deixa eu perguntar rapidinho. Vamos encerrar a aula por aqui. Eu vou ficar aqui respondendo quem tiver dúvida, mas a gente encerra por aqui, né? Porque as pessoas podem ter compromissos, né? Enfim, né? Coisas a fazer. Então, encerramos a aula por aqui. Quem tiver dúvidas para tirar, é só ficar que eu vou tirando, tá bom? Fala, Vitória. Se eu colocar, sei lá, que Jéssica é igual a 3 e atribuir a 3 e perguntar o tipo, o que vai acontecer? Jéssica 3. Se eu perguntar o tipo de Jéssica, Jéssica, que tipo você é? Jéssica vai falar, eu sou int. Nesse caso, existe a variável Jéssica. Então, se eu fizer agora isso aqui, ó, D igual a Jéssica, ele vai entender. Jéssica é 3, então D também vai apontar para o mesmo 3, basicamente isso. Obrigada. Foi um prazer. Então é diferente você fazer D igual a Jéssica e você fazer D igual abre aspas Jéssica. Quando você fala abre aspas Jéssica, está dizendo o seguinte, eu quero literalmente Jéssica. Eu não quero a variável chamada Jéssica. Eu quero literalmente o conteúdo Jéssica, o texto Jéssica. É basicamente isso. Boa noite, galera. Boa noite, Thalia, Maria, Ayara, Matheus, Manuela. Fala. No caso, a gente vai programar só no prompt. No caso, eu já uso o VS Code para usar o Python. Não, tudo bem. A gente vai sair do prompt já já. É que a gente está se conhecendo, né? A linguagem está se conhecendo, né? Então a gente está no prompt. A gente vai passar para a IDLE depois para fazer código na IDLE. Se você já roda o Python em outro tipo de ambiente, fique à vontade, não tem problema nenhum. Você recomenda algum outro? Tipo, qual que você usa? Eu uso a própria IDLE do Python, algum editor do Linux especializado, tipo Kate, mas, né, o pessoal geralmente gosta de usar o PyCharm, né? O PyCharm geralmente é o que o pessoal gosta de usar quando o pessoal está usando localmente, né? Para sair do prompt. Para sair do prompt você pode ir no xzinho, mas tem uma função chamada exit, né? Assim. E aí quando eu coloco abre, fecha, parênteses, dou enter, aí ele sai. Mas é que no caso eu não quero sair, então eu não vou. Alguém quer perguntar algo mais? Tá, nesse caso eu vou interromper a gravação e aí quem quiser perguntar fora da gravação, né? Porque às vezes alguma pergunta, né, mais indiscreta, né? É a hora de perguntar agora. Valeu, galera, até a próxima.